Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês o grande segredo que fez eu multiplicar meu capital em mais de 10 vezes em apenas 4 anos, pessoal. Eu invisto na bolsa desde o ano de 2021/2022 e de lá para cá eu transformei aí apenas R$ 2.000 em mais de R$ 250.000. Eu tive uma excelente rentabilidade. Olhando para o longo prazo, nesses 4 anos eu consegui 100% de rentabilidade. Eu vou explicar aqui o segredo que fez minha carteira aí se valorizar fortemente e receber belíssimos dividendos no período. Ainda vou citar aqui algumas ações que eu sigo comprando na carteira do canal que pode fazer aí ela dobrar olhando para o longo prazo e pagar excelentes dividendos aí para vocês. Fora também, pessoal, a perspectiva do enriquecimento. Nosso propósito principal é chegar à liberdade financeira e queremos chegar aí com uma boa renda e bom patrimônio. Eu vou trazer aqui esse segredo para vocês, tá bom? Mas antes de falarmos sobre tudo isso, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje a carteira de ações do canal está basicamente dessa forma. Eu já vou aqui abrir o Investidor 10, né, já está aberto, e vamos também olhar para o GorillaView. Pablo, o que é esse GorillaView? É um novo gerenciador de carteira aqui do canal. Eu prefiro ele, tá, pessoal? Porque ele é gratuito. Investidor 10, infelizmente, é pago. Eu prefiro colocar no Investidor 10 as minhas posições manualmente. Cada compra que eu faço, investimento de dividendo, eu acabo aqui contabilizando no Investidor 10. E aqui no GorillaView, ele já vincula diretamente a minha carteira com a B3. É por isso aí que já tem acesso a toda essa rentabilidade aqui no longo prazo, posições, e eu também consigo ter acesso a inúmeros pontos aqui para vocês. Bom, começando aqui com a carteira, hoje ele é assim, 100% em ações. Eu não possuo nenhum outro tipo de investimento, tá? Invisto 100% na parte de ações. Perceba aí, ó, que a primeira maior posição da minha carteira está nas ações do Banco do Brasil. 40% da carteira, acredito que é um banco excelente pagador de proventos. Para vocês que ficarem comigo até o final, eu vou citar aqui 3 ações da carteira que eu acredito que vão trazer um belíssimo retorno. Itaú, segunda maior posição, quase 30% da carteira total, 1.564 ações. BR Partners, terceira maior posição, 13% da carteira total. Essa daqui é uma microcap, tá? Que te vejo com potencial de crescimento a longo prazo bem expressivo. Quarta maior posição, Petrobras, 8,26% da carteira. Quinta maior posição, BB Seguridade, 6,71% da carteira. E por fim, última maior posição, Vale, uma posição marginal, mas aqui não deu muito tempo de eu acumular. Vale acabou subindo muito, mas voltando ali para baixo dos R$ 80, já fica um preço interessante para eu fazer mais alguns ali investimentos, tá? Que seja uma empresa de qualidade também, olhando para o longo prazo. E tecnicamente, pessoal, batendo já o olho aqui, o crescimento patrimonial, né, foi bem robusto. É claro, pessoal, que ao longo deste período todo, fiz aportes, reinvesti dividendos, portanto, perceba que a rentabilidade foi muito boa. 100% aqui, ó, em tecnicamente 4 anos, Paulo, foi um pouquinho mais de 4 anos? Foi, né? 4 anos ali e 4 meses, sendo mais exato. Só que esse período aqui de início, desconsiderem, porque foi um período que eu acabei errando bastante, tá? Quando a gente vai aqui em posições, por exemplo, ó, perceba o tanto de posição que eu fechei ao longo do caminho. Acabei vendendo, vendi Irani, Santander, Isacetep, Ambev, Taese. Olha a tranqueira aqui que eu fiz no início da minha carteira, pessoal. Por isso que eu desconsidero, porque no início todo mundo erra, é normal, faz parte. Só que depois, quando você começa a estudar, depois quando você começa a se dedicar, você acaba se encontrando. E aí você percebe que formatar uma estratégia é mais simples do que parece. E aí hoje, as minhas 6 maiores posições são essas, né? Banco do Brasil, Itaú, BR Partners, Petrobras, BB Seguridade e Vale. E aqui, que o GorillaView é muito bom, é que ele compila toda a minha rentabilidade. Olha que bacana, ó. Banco do Brasil aqui, ó, nesses últimos 4 anos eu tive 129% de rentabilidade. Então quer dizer que apenas com o Banco do Brasil eu já tô conseguindo aí, vocês têm ideia, sabe quanto, ó?
Se eu colocar aqui, ó, 129%, né, de rentabilidade, só com o Banco do Brasil, tá? Eu nem tô considerando aqui as minhas outras posições. 129% de rentabilidade aqui, ó, numa lupa de 4 anos, o Banco do Brasil me deu 23% ao ano na média, uma boa rentabilidade. Itaú Unibanco, 53% de rentabilidade. O Itaú é uma posição recente, pessoal. Eu tenho o Itaú desde aí mais ou menos de outubro de 2025, então em poucos meses já tem me gerado uma boa rentabilidade. O BR Partners, 74% de rentabilidade. A Petrobras, 56%, BB Seguridade, 14%. É que tem girado menos que a ação está em queda e mal recebi proventos da empresa, mas eu vejo muito potencial. E Vale, né? 110% de rentabilidade. Então perceba que a carteira inteira gerou uma boa rentabilidade por conta disso. Eu coloco aqui, né, a rentabilidade da carteira, ó, 103%, né? Vamos arredondar para 103% numa lupa de 4 anos. Então eu obtive 19,36% ao ano na média, desde quando eu iniciei essa carteira aqui de ações. Porém, a gente está no mercado de baixa. Se a gente engatar de fato uma bolsa em alta, ações subindo, juros caindo, eu acredito que num curto espaço de tempo, essa rentabilidade pode subir sim, tá? Inclusive pode bater aí nesses 4 anos, até mesmo em 5 anos, 160% a 170%. Pode bater até 200%, porque quando a gente engata o mercado de alta, as ações dobram de preço. Então você pode levar uma rentabilidade dessa aí, ó, para 200%. E perceba que minha rentabilidade é cíclica. Já teve momentos aqui, ó, que eu perdi pro CDI, tá? E é normal. Mesmo que você tenha um portfólio de boas empresas, em alguns momentos você vai perder pro CDI. E você não precisa se martirizar com isso. O que interessa é que, como um todo, no longo prazo, a sua carteira esteja performando bem. E aí, se eu gerar, finge, ó, 200% em 5 anos, quando que no ano que vem a bolsa dispare, é apenas um chute, tá? Nada garante que isso aqui vai acontecer. Em 5 anos, eu poderia gerar 24% a quase 25% ao ano na média. Dá pra chegar até em 27%, tá? Se a gente engatar mesmo um bull market de fato, imagina aí, ó, dá pra chegar em 28% ao ano. Porém, isso aqui, claro, se a gente tiver com uma bolsa em alta por muito tempo. O natural é que sua carteira gere de 20% a 23% ao ano. Em mercados de baixa, gere de 15% a 19%, que já é excelente, pessoal. Já é muito bom você conseguir isso. Por quê? Se você coloca isso aqui, né, em juros compostos, você vê que a sua multiplicação patrimonial e as suas ações podem trazer isso, tá? Não adianta, fundo imobiliário, criptomoeda até pode, criptomoeda pode trazer mais, mas o risco é maior. Então você tem que aliar tanto a tese de risco com, né, a tese de equilíbrio, de qualidade, de segurança. Coloca aqui, ó, finge 250 mil, que é o que eu tenho hoje na carteira, finge que eu não aportasse mais nada, minha carteira ficasse dando aí 20% ao ano, para daqui a 10 anos. Quanto será que eu teria de patrimônio? Eu teria aí aproximadamente, ó, 1,5 milhão. Perceba que já é um bom patrimônio em 10 anos. Se eu colocar isso aqui em 20 anos, eu teria aí tecnicamente, né, com 20% ao ano de rentabilidade, um patrimônio de 9,5 milhões. E se eu estender ainda mais, colocar para 30 anos, porque eu sou jovem, né, lá com os meus 50 poderia ter quase 60 milhões de reais. Isso se eu não fizer mais nenhum aporte, ter 20% ao ano. Se eu gerar 28% ao ano em, 10 anos, quando que a gente engate um bull market aqui no Brasil, né, poderia ter 2,9 milhões. E vamos supor que a gente fique no meio, 23% ao ano em 30 anos, né? Durante aí mais ou menos, pessoal, esse período, 124 milhões. Perceba que tudo é possível. Vai depender das empresas, vai depender da sua capacidade de aporte, vai depender da rentabilidade, vai depender de preço, de vários fatores. Mas de que você vai ter sucesso no longo prazo, isso aqui acaba aí sendo bastante óbvio. Tá bom, Pablo, mas até agora você falou, mas não passou sua estratégia. Gostei da sua carteira, legal o seu crescimento patrimonial. Qual que é a estratégia? Olha, pessoal, a estratégia é bem simples, tá? Primeiro, dividendos. Você tem que reinvestir 100% do dividendo. Pessoal, não adianta vir com esse papo. Pablo, eu comecei a carteira agora, dá pra eu sacar o dividendo? Não, pessoal, não dá pra sacar. Se você quer aproveitar o máximo de rentabilidade possível, é preferível que você continue trabalhando, continue se esforçando, se dedicando na sua vida profissional, para que você consiga aportar cada vez mais. Para aí sim, no futuro, quando você tiver um capital maior, um patrimônio mais elevado, maiores quantidades de ações, você possa se permitir a extravagâncias. Pegar aí uma parte do dividendo e viver com ele sem comprometer o seu processo de aposentadoria. Exemplo, se você gera 20% ao ano e você usa aí, ó, 6% dos dividendos, a 4, né? Porque a média, na verdade, é 4 pra gente não perder pra inflação. Você ainda geraria 16% ao ano de forma constante. Então perceba que sobraria, né, um pedaço de rentabilidade para sua carteira continuar crescendo, isso sem perder pra inflação. Então, é preferível você fazer isso quando já tiver um patrimônio maior. Finge, você tem aí, ó,
3 milhões, vai 3 milhões, que acaba sendo um patrimônio aí que dá para ter bastante folga. Se você usar 4% desse patrimônio ao ano, você vai ter 120 mil ao ano. Você terá uma folga de viver no mês com 10 mil reais. Ainda você vai ter aí seus 20 mil por mês para reinvestir na sua carteira e retroalimentar a bola de neve. Então esse é o segredo. Dividendos, reinvista 100% dos dividendos que vocês receberem. Outro critério que ninguém acaba olhando muito, mas é interessante, é a qualidade. Não adianta, tá? Você precisa investir em bons negócios. Exemplo na carteira. Eu vou pegar aqui o Banco do Brasil. Tô aqui a ação da PetroRio, né? Tava aqui analisando a empresa. Vamos colocar Banco do Brasil aqui. O Banco do Brasil é uma empresa de qualidade. Você pega aí desde o Plano Real, o banco deu um excelente retorno, ó. Só abrindo aqui rapidinho antes do que o Banco do Brasil carregar, você vem aqui, ó, até separei aqui para vocês no Word, porque para contabilizar desde os anos 2000, né? Toda essa rentabilidade do Banco do Brasil, desde o Plano Real. Olha só o quanto que o Banco do Brasil gerou de retorno para o investidor. Saiu ali, ó, de 22 centavos a ação para R$ 24, que tá hoje a ação aí, né, ordinária do Banco do Brasil, tá em mais ou menos R$ 24. Então você pega aqui consequentemente, ó, 24,29 divide por 22, basicamente em 26 anos no tempo, o Banco do Brasil se apreciou 10.900%. Se você coloca isso aqui em taxa anual composta, uma valorização de 10.900% num período de 26 anos, você está trabalhando aí com 19,84% ao ano. Porém, quando a gente joga dividendos na conta, a gente percebe que o Banco do Brasil deu 27,84% ao ano na média. Simboliza que neste período todo foi excepcional, mas isso para quem reinvestiu todo o dividendo. Se você reinvestiu todo o dividendo que você recebeu com o Banco do Brasil em 26 anos, isso que vamos supor que vocês tinham aí 100 mil. Igual a minha posição, eu tenho 100 mil hoje em Banco do Brasil. Então, tecnicamente, tá? Isso aqui me geraria, pessoal, 59 milhões de patrimônio só com o Banco do Brasil. Então, olha só que legal, dá para ficar rico no longo prazo. Só que você tem que ter o pensamento de que as coisas vão demorar para acontecer, principalmente para você que tem pouco dinheiro. Claro, para quem tem muito dinheiro, mesmo que consiga uma rentabilidade menor, já vai ter aí uma multiplicação exponencial. Então assim, pessoal, qualidade, investir em empresas que crescem. O Banco do Brasil, ele cresce a uma taxa boa. Por mais que, claro, o melhor banco seja o Itaú, o Banco do Brasil, ele consegue reunir uma tese rara de dividendos, né, bons, aliado a um preço barato, somado a uma qualidade ok. O banco tem um ROE médio de 15% ao ano, mesmo com todas as suas dificuldades. Então se você joga aqui, ó, 1 menos payout vezes 15%, que acaba sendo o ROE do Banco do Brasil, ele consegue crescer a uma taxa de 10,5% ao ano na sua média, mostrando que sim, é uma empresa vencedora e acaba ganhando da inflação. Então vai a próxima lição aqui para vocês terem uma boa estratégia de crescer a carteira de vocês, a qualidade da empresa. Olhar para uma boa empresa acaba sendo aí um belo diferencial. E foi isso que eu fiz na carteira. Vocês viram que eu errei pra caramba, né? Vocês viram que eu errei aí muito. Quando eu comecei a carteira do canal, eu tive aí, pessoal, vendas expressivas, tive que, né, modificar a estratégia até acertar de vez aqui a mão e pegar essas empresas boas aí para médio e longo prazo e, claro, né, num excelente preço. Outro ponto também, pessoal, aqui, ó, é você olhar para preço, né? Que é o ponto que eu queria entrar aqui com vocês. O preço acaba sendo o diferencial. Por quê? Porque, de fato, você pode ter uma empresa de qualidade, você pode comprar a melhor empresa do planeta. Só que se ela tiver cara, o seu retorno será baixo. Você pode comprar a Apple, que é a melhor empresa do planeta. Fim, estou dando aqui, né, de exemplo, claro. Se você comprar no preço caro, você vai ter uma rentabilidade medíocre. Agora, se você compra uma empresa barata, por exemplo, um Banco do Brasil aí, ó, por 0,74 de valor patrimonial, além de você ter esse potencial de alta para o banco voltar, o banco pode dobrar na cotação para atingir o valor patrimonial. Então você já tem esse potencial de alta, fora que a ação barata vai pagar mais dividendo. Então você comprar a ação descontada, né, você consegue aí amplificar a sua rentabilidade em muitas vezes. Eu diria que em alguns casos, ó, veja bem o que eu vou falar pra vocês, tá? Vai vir uma enxurrada de críticas aí, mas é a realidade, pessoal. Não gosto de ficar mentindo aqui pra vocês não, tá? E em alguns casos o preço acaba sendo mais importante do que a qualidade. Por quê? Porque, ó, a gente tem, vamos supor aí, uma VEG e um Banco do Brasil. Hoje, no preço atual, o Banco do Brasil pode gerar mais retorno que a VEG. Por quê? Por mais que a VEG tenha mais qualidade, o Banco do Brasil, ele tá muito mais amassado. Então, você pode ter tecnicamente, um return on equity, né, um crescimento patrimonial mais elevado no longo prazo do que a VEG. Mesmo a VEG sendo excepcional, o maior ROI, o banco tá muito barato. Então, você consegue aí ter uma rentabilidade maior só pelo fato de você estar pagando barato. Entende como o preço também é importante? E claro, né?
existem vários critérios para definir se uma ação tá barata, muito além de PL, preço sobre valor patrimonial. A gente tem preço justo, tem aí, né, fluxo de caixa descontado, tem aí também o próprio crescimento da empresa pela lógica do Peter Lynch, tem várias formas de analisar. E Banco do Brasil, por ser cíclico, o banco fica barato quando ele está passando por um momento complicado, que é o atual, baixo valor patrimonial, PL projetivo trabalhando em recuperação do resultado em ali menos de 4 vezes, o banco está barato. Então você percebe que você pode se aproveitar dessas assimetrias. Se você pega esses booms de alta, por exemplo, você multiplica seu capital muitas vezes. Pá, por que você só fala de Banco do Brasil? Eu tô usando como escopo, dá pra fazer com qualquer um. Dá pra usar Itaú, dá pra usar VEG, dá pra usar Itaesa, várias empresas se vocês quiserem. Mas tô pegando aqui o Banco do Brasil, que é a tese mais óbvia que a gente tem aqui para longo prazo. E por último, pessoal, a gente tem aí setores previsíveis, tá? Não tem jeito. No Brasil, existem setores aqui com alta barreira de entrada. Diferentemente dos Estados Unidos, onde acaba sendo aí muito pulverizado, aqui no Brasil, tá? Você tem, ó, alta barreira de entrada. Quais setores que são esses? A gente tem bancos, né? Seguradoras, que acabam sendo aí setores consequentemente muito bom. Seguradoras. A gente tem aí também energia elétrica, que também tem alta barreira de entrada. Temos aí também, pessoal, saneamento. Saneamento tem alta barreira de entrada. E por último, tem o último setor, telecom. Mas dá para você colocar, ao invés de telecom, tá? Commodities. Pablo, commodities? Como assim commodities? Exatamente. Por quê? Porque commodities, pessoal, por mais que seja um cíclico aqui no Brasil, é indispensável. O Brasil é o paraíso das commodities. Mais de 70% de toda a produção brasileira está ligado no agro, está ligado no petróleo, está ligado no minério de ferro. E as commodities vão muito além só para um quesito preço, tá? Elas são produzidas para fazer aí tecnologia, para vocês terem ideia. Então, commodities é muito importante. E por mais que seja cíclico, é um bem essencial no Brasil. Por isso que empresas de commodities acabam dando muito retorno aqui, seja Vale, seja Petrobras, seja Banco do Brasil diretamente ligado com o agronegócio, seja aí, né, empresas também da parte de celulose, que também entra, a parte de papel e celulose Klabin, Irani. Então perceba que commodity é muito importante no Brasil. Então esses setores têm alta barreira de entrada. São setores aí que tecnicamente nenhum player consegue tomar. E são setores essenciais, que nunca vão quebrar, nunca vão falir. Bancos, por exemplo, eu já falei para vocês aqui em vídeos anteriores, que para mim de todos acaba sendo mais sistêmico. Por quê? Porque bancos aqui no Brasil têm uma espécie de oligopólio. Grande parte do crédito está concentrada em apenas 4 bancos. Se esses bancos sumirem aqui do Brasil, o Brasil todo quebra, principalmente o Banco do Brasil e Itaú. Então você tem aí essa alta barreira de entrada, essa aí, né, esse oligopólio gigantesco, basta você pegar num preço baixo. Seguradoras também, tem aí consequentemente, né, alto crescimento no longo prazo, é baixo penetrado, tem potencial de crescimento aqui no Brasil. Energia elétrica super essencial, Axi Energia, Taesa, saneamento e commodities, tá? Em telecom tem telecom, mas aí telecom acaba sendo mais competitivo. As grandonas, né, Vivo e TIM acabam dominando, mas é um setor mais competitivo, pessoal, não acaba não sendo aí tão previsível, né, quanto energia, bancos, seguradoras e saneamento básico. E também temos commodities. Então assim, eu acho que esses setores aqui no Brasil acaba dando muito mais certo, justamente por ter essa alta barreira de entrada, aliado a uma qualidade, dominância de mercado e também, né, se você pega empresas baratas, são empresas que sempre vão crescer acima da inflação. Então, juntando todos esses fatores que eu disse aqui para vocês, a probabilidade de você ter uma rentabilidade como a minha, ou até mesmo maior, dependendo do preço que você pegar, pode ser aí de quase 100%, tá? Só que aí, pessoal, a verdade é, você pode ter rentabilidade, pode ter tudo, mas tem que ter, obviamente, tem que focar no trabalho, né? Focar na sua vida, para que você consiga crescer os seus aportes. E aí sim, quando você chegar num volume de capital mais elevado, você pode se permitir a parar de trabalhar, viver, né, de uma parte desses dividendos e continuar reinvestindo a outra parte para girar a bola de neve. Porque a verdade é, pessoal, até faço uma brincadeira com vocês, rico tem cabelo branco, não tem jeito, tá? Só fica bilionário quem espera aí o tempo fazer ao seu favor. A não ser que você seja um abastado de ter aí 10 milhões de reais. Aí sim, tá? Você pode, consequentemente, aí 10 milhões de reais, você pode ter, consequentemente, uma rentabilidade até pequena, até mesmo de 15% ao ano. Se você colocar isso aqui, ó, em 10 anos, você já multiplica isso aí para 40 milhões. Se você colocar em 26 anos, olha para quanto você multiplica. Então, assim, para quem tem dinheiro fica mais fácil. Só que para quem não tem, para quem está começando do zero, vai precisar caprichar na rentabilidade para conseguir, né,
ter uma expectativa de enriquecimento mais elevada. E é melhor cada dia você estudar mais, né, pessoal? Que mais e mais conhecimento, mais retorno você vai conseguir ter pro médio a longo prazo. Então essas foram as estratégias que fizeram atingir aí os meus primeiros 200 mil. Agora a batalha aqui da carteira do canal vai ser bater o primeiro milhão, que aí vou precisar ser muito assertivo, investir bem e acreditar, né, no médio a longo prazo. E o propósito aqui do canal é ajudar vocês nessa trajetória. Agora imagina o que vocês devem estar pensando. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. E pra mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. E é por isso, pessoal, que pra vocês aí que ficaram comigo até o final, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator, totalmente automatizada. Cada segundo, a cada minuto, atualiza para sempre, sem você fazer nada. Olha só que legal. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo. Primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui para vocês na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentei como que está a história de vocês na bolsa, o que vocês seguem comprando, o que vocês seguem fazendo, comentem aqui, aqui embaixo e também comentem a rentabilidade de vocês. Acredito que tem aqui seguidores que me acompanham que estão aí até melhor do que eu, né? Tendo rentabilidades mais elevadas e também aí tendo um dividendo mais substancial. Então se manifesta aí nos comentários que eu vou responder aí na medida do possível. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!